Pronto, agora é só nós dois. Nós dois é a Bahia toda. Tudo certo, né? Bom, se Tá me você ouvindo bem aí? puder afastar, estou ouvindo ótimo, se você puder afastar um pouquinho para ver todo o seu rosto, porque às vezes quando está mais muito perto da câmera, aí está ótimo. Pô, tá bonitão, hein, Haroldo? Não, não estou, não. Pois é, a Globo já telefonou querendo saber se eu posso ir para lá. Pois é, rapaz. E depois que eu vi aquela sua inserção no nocaute hoje, eu disse, poxa, Haroldo bem que poderia ser um bom comentarista lá da Rede Globo, da Globo News, da Bandeirantes. Deixa chegar o socialismo que a gente resolve isso. Tá certo. Ô, Haroldo, você sabe que nós estamos aí em plena quarentena e nós estamos fazendo de tudo para que esse período aí de quarentena, de isolamento, seja um período assim produtivo, a gente se dedicar a coisas boas, importantes para nós, né? E na falta desse convívio social, construir espaços, né, de convivência nessa rede de computadores mundial, essa rede mundial de computadores na internet. E essas lives que nós estamos realizando cumprem muito esse papel. São muitas personalidades, professores, artistas, personalidades políticas, governantes, que terminam utilizando essas lives, né, para poder passar mensagens, aprofundar o debate sobre algum tema. Então, eu não ia perder essa oportunidade de contar com você numa dessas lives, que é essa de hoje aqui, para a gente dar uma discutida, porque tem um assunto que está intrigando muito, acho que todo o povo brasileiro, todo mundo que se preocupa um pouco com o Brasil, se intriga muito com esse tema, que é a questão da liberdade e da democracia. Será que esse país não dá certo com democracia? Tem alguma coisa aí que impede a gente conquistar a liberdade? Nós estamos chegando ao período mais longo de democracia no Brasil agora, que são 35 anos. Quer dizer, um país de 500 anos, o período mais longo de democracia que nós tivemos é esse último que estamos vivendo agora, de 35 anos, que é do fim do regime militar até agora, é o período mais longo. E quando a gente olha para um lado e olha para o outro, assim, que democracia é essa, meu amigo? Quer dizer que já foi pior? Então, é um negócio absurdo. E você tem assim uma experiência muito rica, né, nesse tema da luta pela liberdade, da luta pela democracia. Você conviveu, com certeza, com as maiores personalidades políticas recentes do nosso país, tanto no nosso campo, no campo da esquerda, no campo do centro, da grande política, né, a sua passagem como deputado constituinte, depois 5 vezes deputado federal, num período riquíssimo da política nacional, colocou você em espaços privilegiados para fazer esse debate, mas também em contato com essas pessoas, certo? E, então, na Bahia, eu não vejo pessoa assim mais capacitada para falar sobre esse assunto do que você. A luta por liberdade e democracia no Brasil. Liberdade e democracia. A luta ontem e hoje, certo? Eu queria iniciar aqui esse nosso bate-papo, primeiro agradecendo a você pela sua disponibilidade de participar aqui conosco. Com certeza vai ser uma aula, como você deu recentemente, sobre a China, lá no grupo do partido, muito disputada. Aquilo ali foi uma aula, certo? Mas essa daqui, com certeza, vai ser, de igual forma, uma aula brilhante, né? Eu queria dizer o seguinte, levando em conta que esse é o período mais longo de democracia, não esquecendo também que esse país viveu 350 anos de escravidão, né, de escravatura. Isso aí causa um impacto muito grande na construção de um imaginário de nação popular, enfim, por aí afora. Quero saber para você o seguinte, a luta por liberdade, por democracia, é uma coisa importante para nós brasileiros ou não? Essa é a primeira pergunta. E depois aí a gente vai batendo um papo, certo, sobre esse grande tema. Bom, Everaldo, sua introdução já foi muito interessante. Já me situou no problema que você está enfrentando.
Eu gostaria primeiro de agradecer a você o convite de estar aqui participando desse live, dizer que essa iniciativa sua, assim como outras iniciativas que estão acontecendo por aí, são extremamente interessantes. Elas não só respondem à necessidade de nós cobrirmos esse espaço de quarentena que estamos vivendo, mas também respondem à necessidade de nós utilizarmos novos mecanismos de debate que a tecnologia está nos ofertando. Com certeza. Então nós estamos juntando o útil com o agradável. De repente, foi imperioso nós fazermos isso, mas também foi bom. A gente está inaugurando esse mecanismo, que é um mecanismo pelo qual muita gente pode participar de um debate sem estar necessariamente presente numa sala, sem ter que se deslocar de um avião ou de ônibus de um lugar para outro. Por conseguinte, é um negócio, um fator muito democrático de debate político, histórico, etc. Agora, entrando na sua pergunta, eu acho que o tema que você propõe, que é a luta pela liberdade e democracia no Brasil, ontem e hoje, esse tema, de certa maneira, é o tema central da nossa existência. Se nós olharmos direito, a luta histórica que estamos travando aqui no Brasil, desde o Brasil colônia, ela está relacionada à luta pela liberdade, pela democracia. Isso foi no passado e foi hoje. Agora, eu acho que o par e passo ao lado desse caminho, nós estamos construindo a nação brasileira, progressivamente. O período no qual essa luta se estende é um período longo. Eu creio que nós não estaríamos fora da realidade se dissermos que isso começou no período colonial. Começou no período colonial. E nesse período colonial, quando, na verdade, nós não éramos nem mesmo uma nação independente, ainda era uma colônia de Portugal, naquele período muito antigo, começa a se estruturar um tipo de sociedade que veio dar na nação brasileira, mas ela começa a se estruturar com algumas características tão marcantes que ficaram aí de formas diferenciadas, mas presentes o tempo todo até hoje. Na minha opinião, essas duas características básicas que começam em priscas eras são a dependência do país face ao exterior, é o primeiro traço marcante, e o segundo, a desigualdade social. Esses dois traços começaram no Brasil colônial antes de surgir propriamente a sociedade brasileira. E sob formas diferentes, isso vem se estendendo até os dias de hoje. Se nós olharmos assim, num passar de olhos meio rápido, Everaldo, eu diria que o Brasil começa sendo o que alguns historiadores têm chamado de uma empresa para os outros. Não é uma sociedade, nem era uma nação, nem era propriamente um país. Foi um território que os portugueses chegaram e que era um vasto território, extremamente bem posto de águas, de sol e etc., em torno do qual eles resolveram construir uma grande empresa, que era uma empresa para os outros. Era uma empresa sediada nesse país, mas que não era voltada para esse país. Daí essa expressão de empresa para os outros. Se olharmos direito, era uma empresa que tinha uma administração portuguesa, capital holandês, europeu, em particular holandês, uma mão de obra originariamente indígena, em seguida africana, escrava, e aí se fez essa empresa. Era uma empresa que funcionava aqui, que era voltada para fora, com mão de obra estrangeira, administração estrangeira, capital estrangeiro, e o objetivo básico da produção que aqui se fazia era também para fora. O objetivo inicial da produção foi exportar madeira, o tal pau-brasil. Nós exportamos esse pau-brasil numa quantidade tal que acabou. Praticamente hoje no Brasil, segundo dizem os historiadores, essa área... Tanto que acabou o estoque. Acabou o estoque. É o que o pessoal diz aqui, que essa área da chamada Mata Atlântica, Everaldo, era coalhada de pau-brasil. Levaram tudo.
Depois do tal do pau-brasil, começou uma mercantilização de uma mercadoria que foi a primeira mercadoria de consumo de massas do mundo, que foi o açúcar. Uma empresa para fazer açúcar para o mundo. Não foi só para Portugal, nem mesmo para a Europa. Isso ia para o mundo. E, segundo os historiadores, é a primeira mercadoria de consumo de massa que se fez no planeta, que foi o açúcar brasileiro. Foi feito de fora. Sim. Depois do açúcar, passou um tempo lá. Açúcar esse que era a tal da empresa. A grande empresa que funcionava no Brasil e que era para os outros, teve o seu momento destacado nesse negócio do açúcar. Então, era a mão de obra escrava, a administração portuguesa, o território brasileiro, o capital europeu, holandês, etc. Depois da madeira, depois do açúcar, veio o ouro. Depois do ouro, minério da prata, essa coisa toda. Depois veio o café. Tudo isso, repare bem, são produtos para os outros. Não tem nenhum produto para nós. Desde essa era até então, é uma empresa para os outros. Mudava um pouco a administração, mas ela continuava até então, no que eu estou falando, ela continuava a administração portuguesa. A mão de obra passou a ser propriamente negra, africana, porque os próprios índios não deram muito certo, foram abandonados e etc. E nessa base dessa grande empresa para os outros, foi surgindo uma população bem caracterizada, uma população específica que não existia aqui, que não foi trazida de fora, ela foi aquela misturada, ela se amalgamou aqui e foi construindo isso aqui uma população bem caracterizada, com costumes próprios, vai se entrosando mais para os aspectos culturais. Os primeiros aspectos que integravam essa população era a dança, era a música, era o costume de tomar banho, eram diversos costumes, eram religiões de fora, religiões de dentro. Isso vai criando um pouco essa população que vai sendo chamada de população brasileira. Se olharmos direito, num certo momento em diante, ela passa a ter uma característica própria até do ponto de vista étnico. Ela não é nem branca, nem é negra, nem é indígena. É tudo isso misturado. É uma população mestiça, amalgamada, misturada, mas própria, bonita, forte, alegre, inteligente, né? Que alguns historiadores colocam que é a última nacionalidade que surgiu no Ocidente moderno. Depois que foi descoberta a chamada América, a nacionalidade nova que surgiu por aqui foi a nacionalidade brasileira, foi esse tipo de gente. Com o passar do tempo, essa empresa para os outros, que foi formando ao lado esse povo próprio, começou a surgir, começou a enfrentar um problema que não existia também no início, que era o anseio desse povo próprio se transformar em nação. Eles queriam também uma empresa para eles. Aí surge a ideia da nação para si. E surge a contradição entre a empresa para os outros, que sempre existiu, com a ideia de uma nação para nós, que passou a existir a partir de determinado instante. E essa ideia da nação para nós, ela se articula em torno disso que você propôs que fosse o nosso debate de hoje, da ideia da liberdade e da democracia. É um pouco em torno disso que vai se desbravando essa conquista. De certa maneira, isso é um processo histórico longo que vem se dando, então, através de muitos episódios importantes, mas na qual cada episódio era um passo à frente na constituição dessa nação brasileira, desse povo etnicamente próprio, caracterizado, e com conquistas e com pleitos que não eram os originários, mas eram os pleitos que foram se apresentando. E à proporção que esses pleitos iam se apresentando, o povo que ia se formando ia lutando para alcançar aqueles pleitos. E aí vem na nossa história diversos momentos que são assim momentos do processo civilizatório brasileiro. Eu acho que o primeiro momento importante é o momento em que, em 1822, quando, de repente, por essas ou aquelas razões, depois de 292 anos sob direção direta de Portugal, com essa empresa para os outros funcionando desse jeito, a gente se libertou.
passou a ser uma nação independente. Aqui agora chama-se Brasil e o rei ou o imperador é aquele ali que fica aqui, etc. Não é mais para os outros. Se olhar direito, não era formalmente mais para os outros. Era a gente que fazia as nossas coisas para os outros. Mas, no fundo, a ideia de que era para os outros continuou. Quando você chega em 1888, acontece, no processo civilizatório que nós estamos revendo rapidamente, um fato de enorme significado: a libertação dos escravos. Everaldo, esse fato tem sido muito, na história do Brasil, tem sido muito pouco valorizado. E é um fato de enorme importância, porque nós passamos 358 anos sob regime escravo e estamos há 100 e tantos anos sob regime de trabalho livre. O chamado trabalho livre é quando é o trabalhador que vende sua força de trabalho ao patrão, enquanto que na escravidão o trabalhador, que é o escravo, não pode vender força de trabalho a ninguém. Ele é escravo, ele é uma mercadoria, etc. Ora, essa libertação dos escravos que se dá após 358 anos, ela deixa marcas profundas na nossa sociedade, marcas que a própria sociedade, dirigida pela elite que veio se formando daí por diante, a elite que era escravocrata, que deixou de ter escravos, mas passou a ser a elite que era escravocrata, cujos filhos eram filhos da elite escravocrata. E, por conseguinte, os costumes escravocratas, as leis, a metodologia, os hábitos, tudo isso passaram a existir até os dias de hoje. O chamado racismo é filho legítimo direto dessa escravidão. Não é outra coisa, não. E não só isso, mas o próprio regime de desigualdades sociais extremamente grandes como existe hoje, isso não existia em outros lugares. Não existia em outros lugares. Existia aqui porque, na escravidão, é o menosprezo completo do trabalhador. O trabalhador é uma mercadoria. Bom, mas nós passamos raciocinando assim 358 anos. Não deixa de raciocinar assim de uma hora para outra, em 100 e poucos anos apenas. Com certeza. É aquela história que o uso do cachimbo deixa a boca torta. O uso do cachimbo deixa a boca torta, exatamente, você tem toda a razão. E você vai chegando numa situação em que o menosprezo ao trabalho que existe ainda hoje é filho do menosprezo ao trabalho que existia na época da escravidão. O racismo, a cultura da elite, a educação para a elite, a educação como é coisa de elite, etc. Tudo isso é costume que vem da escravidão. Bom, aí isso é 1988. O império no Brasil era um império escravocrata. E quando cai a escravidão em 1988, em 1989 cai o império. Não resistiu a viver 1800. Sem a escravidão. Não é isso? Bom, aí começa o país a se movimentar. De qualquer maneira, eu quero caracterizar que aquela ideia da empresa para o outro e de uma desigualdade social grande vem se desdobrando por aí afora. Ela não para. Houve um momento em que houve um corte nisso. Não houve esse momento. Ele foi sendo mudado. Mudava a forma. O trabalhador que era explorado já não era um escravo, mas era um trabalhador assalariado absolutamente precarizado. Essa que é a verdade. Bom, isso chega aí em 1930. Me parece que em 1930, Everaldo, na nossa história recente, um marco assim fundamental, que também é, de certa maneira, pouco valorizado entre nós. Até 1930, nós éramos uma república chamada República Velha, né? Que era uma república em que não tinha nem sonhos de uma coisa mais moderna. Não existia lei trabalhista alguma, não existia Ministério da Educação, não existia nenhuma ideia de industrialização do país, não existia trabalhador livre, operário, sindicatos, não existia nada dessas coisas. Quando chega em 1930, há uma revolução, que é a chamada Revolução de 30, dirigida por Getúlio Vargas, a partir do que realmente há uma mudança de importância na história do Brasil. O Brasil começa a caminhar pela ideia da industrialização, para fazer indústrias. E a industrialização, como industrializar o país?
Quem capitaneou o processo de industrialização foi o Estado. O novo Estado foi capitaneado. Vamos agora construir uma siderúrgica. Não tem Estado nacional, não tem indústria se não tem siderúrgica naquela época. E aí foi feita a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda na base de um choque com os Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial, queria a base brasileira aqui do Rio Grande do Norte para poder, com seus navios, sair do Rio Grande do Norte, com seus aviões, sair do Rio Grande do Norte e ir até Dakar, lá no Senegal. O avião não tinha, o raio de ação do avião não conseguia fazer um voo maior do que esse, tinha que sair daqui do Rio Grande do Norte e ir até Dakar. Para isso, ele precisava ter o controle do Rio Grande do Norte. E vem em cima do Getúlio. Nós precisamos de sair da base, precisamos de entrar na guerra. Getúlio disse, não. Depois de muitas discussões, Getúlio disse, tudo bem, com a seguinte condição, nós lhe damos a base, vocês funcionam na base e vocês colocam aqui no Brasil a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. E isso foi um processo que os Estados Unidos não quiseram, o Getúlio botou pé firme, ou vem uma coisa, ou a outra também não vai. E terminou saindo a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Getúlio começou a criar coisas, Everaldo, Getúlio era um gaúcho, lidera uma revolução e vai lá para... Falar em gaúcho, tem alguns gaúchos assistindo a gente aqui, viu? Soninha Corrêa mandou um abraço para você, jornalista lá do Rio Grande do Sul. Opa, outro tem para muita ela. gente aqui de São Paulo, de um bocado de lugar. Nilton Vasconcelos, Daniel Almeida, Soninha, um bocado de gente aí, mas pode continuar. Tá bom. Eu digo depois eu faço uma relação aqui de quem tá assistindo a gente aqui. Mas eu digo o seguinte, que foi o Getúlio, que vem lá do Rio Grande do Sul, que chega no Rio de Janeiro, e que, sem nunca ter vindo ao Nordeste brasileiro, concebe de que, para poder recuperar o Nordeste brasileiro para a civilização, era necessário construir a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Paulo Afonso. Quem construiu o Paulo Afonso, a Companhia Cheste, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, foi Getúlio, foi a Revolução de 30. Depois disso, constrói-se essas estradas de ferro, a estrada de rodagem, que é essa BR-116, que vem de lá de baixo até aqui. Antigamente era chamado Rio Bahia, é na época da Revolução de 30. Quem inaugura essa ideia de ter um Ministério de Educação e Cultura é a Revolução de 30. A Revolução de 30 é quem começa a ter a própria ideia de fazer universidade no Brasil. E foi em 1935 que a Revolução de 30 chamou o pessoal da Revolução de 30, que era justamente eu esqueci o nome dele agora, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto, que era um pernambucano, tido na época como comunista, porque você sabe que na nossa história é o seguinte, todo mundo que é avançado, que é vivo, que é inteligente, que é batalhador, é comunista, é tido como comunista. Comunista. Já visto agora, né? No Brasil. Já visto agora. Agora, então, sobretudo. Agora, então, sobretudo. Mas, então, o Pedro Ernesto chama para o Rio de Janeiro para construir uma universidade adaptada aos novos tempos da época, chama Anísio Teixeira, que na época tinha 35 anos, tinha acabado de ser secretário de Educação e Cultura da Bahia, com 24 anos. Foi um sucesso, chamou a atenção no Brasil que ele fez aqui. E aí o Getúlio e o Pedro Ernesto chamam ele para construir a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, que é a primeira universidade inteiramente nova, formada na base de institutos e não no aglomerado de escolas, que foi feita no Brasil. Bom, você vê que a Revolução de 30 vai mexendo nas artes, na literatura, na ciência, na escola, na indústria, na eletrificação do país, no armamento, Companhia Nacional de Álcalis, e vai desenvolvendo o país, né? Isso é 1930, mais ou menos. Isso vai até 1937, há uma instalação de uma ditadura no Brasil, que funciona de 37 até 46, quando 45, quando há, então, a tal da Constituinte de 46, a Constituinte é uma Constituinte progressista.
é uma constituinte progressista, positiva, faz uma proposta nova para o Brasil na época, etc. E, então, quando se inaugura o processo da Constituição de 46, o país vive uma certa fase de democracia no país, naquele momento. Eu boto um ponto aqui só para fazer uma reflexão com você. Sim. É que, se olhar direito, o que você fez até aí, o que eu falei, é o processo de luta pela liberdade e pela democracia que vai se avançando cada vez mais. É um processo de idas e vindas. Toda vez dá um passo à frente, dá um passo atrás. Dá 2 passos à frente, dá um passo atrás. Mas, se olhar direito, os passos à frente são mais vigorosos do que os passos atrás. Nós saímos do período da escravidão, passamos para a República, passamos para esse período de 30. 30 foi um grande passo à frente, 37 um passo atrás, 46 outro passo à frente importante. Nós passamos então de 46 até esse período que vem em 64, com grandes avanços. Aí é o período em que eu entrei em cena, Everaldo. Eu já entro em cena no período... Agora, eu queria só um pequeno intervalo aí nessa sua aula para dizer o seguinte: está todo mundo elogiando aqui essa aula de história, certo? E de Brasil, vamos dizer assim. Mais do que história, é uma aula de Brasil. Já falei aqui de Soninha, Socorro Ferreira, lá do Pará, o Carlos Vieira, esse aqui de Salvador, Douglas Reis, Zé Roberto, tem o pessoal do interior também. Tem gente de Brumada aqui, o Valdec Lima, já disse, Valdir Estrela. Haroldo, você conseguiu fazer com que até Percival da PLB, Percival, nosso historiador, Percival Alves está assistindo. Perci, um grande abraço para você. O Haroldo, é claro que numa aula dessa não tem como a gente fazer algum tipo de reparo, mas eu queria dizer que é muito importante, né, isso que você fala, o seguinte: a luta por liberdade ela veio durante todo o processo, né, de formação do nosso país, da nossa nação, da nacionalidade brasileira, como uma coisa importante, né? E até mesmo antes da independência, muitos movimentos, né, inclusive com maior ou menor participação popular, tiveram grande expressão e movimentos de independência do Brasil e cujo motor principal era essa ideia da liberdade. Inclusive, muitos deles inspirados na Revolução Francesa, assim por diante. Inclusive, aqui na Bahia, foi palco, né, de um desses movimentos, aliás, de vários desses movimentos, e um dos principais é o do 2 de julho, que foi a participação popular para garantir a real independência do Brasil. Então, essa ideia é muito importante. E você falou aí durante esse século XX, o século passado, o século XX, da Revolução de 30, da importância, que também foi antecedida de alguns movimentos que hoje a gente vê que tiveram grande impacto, né, no fortalecimento dessa ideia de democracia, desenvolvimento, nacionalidade, movimentos que contaram com a participação de artistas da cultura, a Semana de 22, em 1922 também teve a revolta do 18 do Forte, aquela situação toda, e a fundação do Partido Comunista, que também surge em 22 e é dentro dessa ideia também de lutar pela liberdade. Mas quando a gente chega em 40, 45, né, forma essa ideia de nação, ganha força, o Brasil se prepara, constrói uma infraestrutura, constrói suas instituições democráticas. Parecia que tudo estava bem, mas, pelo jeito, ainda não estava, né? Não, ainda não estava. Agora, já que você citou aí o 1922, é bom dizer que, na história do Brasil, o ano de 1922 passou a ser um ano absolutamente central, fundamental, porque 3 coisas básicas aconteceram justamente nesse ano, que é a Semana de Arte Moderna de São Paulo, que descortina para o Brasil a ideia de ter uma arte e uma literatura próprias. A ideia, o movimento dos 18 do Forte, que veio dar na Revolução de 30. E a fundação do Partido Comunista, que é 1922 também, então, que introduz na cena política brasileira uma coisa até então inexistente, que é a classe operária organizada. E quando ela aparece na cena política brasileira organizada, aparece pela primeira vez também no Brasil o nome socialismo nas batalhas políticas. Quando você tinha uma candidata da frente do socialismo. Isso não existia até então.
Então, o ano de 1922 é um ano central nesse processo que você está se referindo aí. Quer dizer, a luta pela libertação e a luta pela democracia, ela dá um salto importante em 1922, que veio desembocar na Revolução de 30, que veio criar o Partido Comunista do Brasil, esse que está aí até hoje, você está percebendo, e que veio também enfrentar os problemas relacionados com a independência. E ainda tivemos a coluna Prestes, né? Que também foi nesse vendaval aí. Nesse vendaval, é um pouquinho antes disso, exatamente. Agora, o que eu queria dizer é que você chega... eu disse logo no início que essa ideia da luta pela liberdade e pela democracia, ela vai perpassando toda a nossa história. E, ligada a ela, algumas características que vêm desde o início da nossa vida, que é essa ideia de que uma empresa para os outros e também uma desigualdade social gigantesca, dependência frente ao exterior e uma desigualdade social enorme. Isso vai também, a luta vai se dando contra uma coisa e contra a outra, contra uma coisa e contra a outra. Dá avanços num lado, dá avanços no outro, depois recua, depois vai. Quando chega em 64, Everaldo, acontece, sim, um avanço grande, estava existindo um avanço grande com o governo de João Goulart, pelas chamadas reformas de base. Ela reforma agrária, reforma bancária, reforma tributária, etc. Tudo isso estava se reforma universitária, tudo isso estava se discutindo e o povo organizado estava exigindo e aprofundando essas questões, etc. E muito no âmago dessa ideia estava o negócio da independência nacional. Ou seja, nós, através da Petrobras, através da Fábrica Nacional de Motores, a indústria automobilística que está sendo feita, através disso, nós conquistamos um espaço próprio e temos uma independência, deixarmos de ser uma empresa para os outros. Repare bem que quando a coisa vai chegando a esse ponto, é isso que acontece o golpe de 64. E se olhar direito o golpe de 64, é a turma que não queria que nós ficássemos independentes. Não é à toa que veio se descobrir muitos anos depois, recentemente, os documentos que o Departamento de Estado americano liberam. Parece que 50 anos depois que as coisas acontecem lá, eles liberam os documentos daquela fase anterior. Liberaram os documentos que foram das discussões havidas na Revolução de 64. E ficou claro, eu fiquei extasiado. Era o presidente americano John Kennedy, numa reunião com o senhor Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, e em determinado instante o Lincoln Gordon disse para ele, o John Kennedy disse para ele, quer dizer que o senhor acha que nós teremos que invadir o Brasil? Aí o Lincoln Gordon levanta a cabeça e diz, rapidamente, para demorar pouco. Então, fica claro que eles deslocaram aqui para a costa brasileira um porta-aviões atômico, o chamado Forrestal, um porta-aviões atômico, e ficou aqui tudo de prontidão para, se houvesse resistência aqui no Brasil ao golpe de 64, eles desembarcavam tropas para compor o novo governo que eles queriam criar. Então, esse fato, à luz da nossa história, que estamos aqui conversando sobre ela, como é que nós poderíamos ver? É a ideia de você deixar de ser empresa para os outros. Você quis deixar, o outro não quis. O tal outro disse, espera aí, não. Continua sendo empresa para mim. E etc. De uma forma diferente, mas era isso. De uma forma diferente, mas era isso. E a desigualdade social, ela também foi se dando, é uma herança da época do escravismo, ela continuava se dando da mesma forma. Nunca teve no Brasil reforma agrária. Os escravos no Brasil, quando deixaram de ser escravos, foram postos do olho da rua, não receberam nenhuma indenização, nenhum trabalho, nenhum pedaço de terra. É um absurdo total. Estão aí até hoje. Uma luta titânica para, de repente, botar a cabeça de fora e começar a se erguer como povo brasileiro, como integrante da nação brasileira, etc. Não tem sido fácil, etc. Então, eu acho que 64 foi esse período. Representou essa ameaça de retrocesso. Haroldo,
E onde você estava nesse período, Haroldo, 64? Conta aí para gente. Você já estava na luta. Já sim. Eu era rapazola, mas ainda estava aí, já estava mexendo com isso. No período anterior a 64, eu participei com muita... Eu era um rapazola, assim, era estudante universitário, mas uma atividade muito grande, fazia não sei quantas greves, era uma confusão enorme. Manifestações de tudo quanto é tipo a gente fazia aqui. E tinha um entrelaçamento muito grande entre o que a gente chamava Aliança Operária Camponesa Estudantil. Os operários tinham uma organização grande. Naquela época existia um partido comunista único no Brasil, que era o Partido Comunista do Brasil. Esse partido vai se transformar em dois a partir de 1962. Até 62 era um único, o Partido Comunista do Brasil. E toda aquela turma que mexia com a classe operária era do Partido Comunista do Brasil. E todo mundo. E o partido era muito atuante, muito ativo. O partido fundou, na época, uma coisa chamada PUA, Pacto de Unidade e Ação. Tinha também o CGT, né? O CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores. Tinha diversas outras coisas, né? Aqui na Bahia nós tínhamos a CEPOSB, que era Conferência Consolidação Provisória das Organizações Sindicais da Bahia, da qual era presidente um bancário importante na época, uma pessoa muito boa, chamada Raimundo Brito. Raimundo Reis, entendeu? Raimundo Reis. Raimundo Reis, exatamente. O certo é que, quando houve 64, nós estávamos aqui fazendo... Havia no dia 31 de abril de 64, havia no Brasil, aqui em Salvador, havia 3 grandes assembleias. Uma é a assembleia no que hoje, não sei se hoje ainda existe, mas não, o Sindipetro. O Sindipetro era ali atrás, na Piedade, ali atrás da Piedade, era o sindicato de Refino. O presidente era Mário Lima. Depois tinha aqui na Carlos Gomes a Associação dos Funcionários Públicos, e tinha lá na Praça da Sé a FTI, que é a Federação dos Trabalhadores da Indústria. Cada uma dessas estava tendo uma assembleia grande, importante. Eu estava na assembleia da Associação dos Funcionários Públicos, quando uma pessoa chega, e eu era o coordenador, na época, de um partidozinho que nós criamos, chamado AP, Ação Popular, que tem um papelzinho danado. Aí o rapaz chega e diz: Haroldo, você está sendo chamado aí, chegou o vice-presidente da UNE toda e quer falar com você com urgência. Aí eu saio, era o Duarte Pereira, que era vice-presidente da UNE, me chama e diz: Haroldo, o golpe começou. Era 31 de ainda era o início da noite. Eu, como começou? Ele falou: começou, eu estou informado, eu estou chegando para isso. Vim com o objetivo de ir para Recife, onde nós esperamos fazer uma resistência. Aí eu saio desbaforido com o Duarte e vamos para a FTI. Lá na FTI, chego na FTI e começar a discutir: olha, o Duarte está com informação aí importante para dar sobre os fatos que estão acontecendo no país. O pessoal não queria nem deixar o Duarte falar, porque ia assombrar um pouco a Assembleia. A gente forçou, o Duarte falou. Quando o Duarte está falando e está uma convocação de equipe, de qualquer maneira, não, vamos ficar calmos, ninguém se exaspere, vamos manter a tranquilidade. Quando está assim, aí aparece alguém gritando: não precisa mais manter tranquilidade nenhuma. Os generais, os militares já estão fechando tudo, já estão na porta aqui, vamos sair nas carreiras. Aí saímos todos correndo, esbaforidos. Eram os militares que já estão chegando ali pela Rua Chile, etc. Aí nós bolamos um plano, Everaldo, que era de fazer... A nossa ideia era o seguinte: nós deveríamos ter no Brasil 3 focos de resistência. Um era Porto Alegre, Brizola. Outro era Pernambuco, Arraiz. O outro éramos nós. Era a Bahia. Aí como é que ia ser? Tinha para ajudar a Bahia. Mas tinha que ter alguém de certo destaque na Bahia para ser isso. Eu era um estudante e tudo mais. O destaque era o prefeito de Feira de Santana, Chico Pinto. Rumamos lá para Chico Pinto. Chico Pinto era muito amigo meu na época, e fomos para lá, e chegamos no dia seguinte, de manhã cedo lá: Chico, o golpe está aí, e nós esperamos que venha uma grande resistência lá do Rio Grande do Sul, outra resistência de Pernambuco, e a Bahia precisa estar nessa história, e nós vamos levantar em torno de Feira de Santana. E quando estamos trabalhando com essa ideia, vem a notícia de que a resistência no Rio Grande do Sul pifou,
que a resistência em Pernambuco também pifou e Feira de Santana sozinha não ia sustentar essa peteca, né, Baixinho? Aí resolvemos tirar o time, sair correndo aí, cada um foi para o seu canto, esconder, e foi assim. O golpe de 64 se deu desse jeito. Eu acho, Everaldo, que se olharmos direito, a partir de 64 há um retrocesso grande no Brasil. Mas uma das leis importantes dos movimentos sociais é a lei da contradição, em que todas as coisas são contraditórias. A contradição está dentro de si. Então, por um lado, vem uma coisa reacionária, e no seu bojo vai surgindo os elementos de surgir uma coisa progressista. Então, quanto mais os generais naquela época batiam forte, estabeleceram o AI-5, estabeleceram censura e prisão, a tortura, e assassinato, e dissolveram tudo, não sei quantos sindicatos, vida sindical não existia quase nenhuma, vida estudantil não existia também nenhuma, tudo isso é feito paralelamente e por baixo, nos subterrâneos da liberdade que sobrevivia, ia se forjando os movimentos revolucionários, ia se forjando a resistência, que eles não esperavam. Quando eles se dão conta, lá está um grupo fazendo uma ação armada, lá está outro grupo fazendo uma ação armada, lá está outro grupo. E lá um pouco mais na frente aparece o que é uma guerrilha, a guerrilha da Araguaia. Cada uma dessas coisas isoladas não deu resultado. Cada uma por si só foi massacrada. Mas o conjunto alertou a eles de que, olha, o Brasil não é nenhum Haiti. Não dá para segurar essa peteca assim, não. Vai ter que abrir, vai ter que segurar. E, de repente, também o próprio movimento democrático mais amplo, não armado, começou a se erguer na base de que o terreno estava esquentando. E, por conseguinte, começou a existir movimentos democráticos, de advogados, de estudantes, de tudo, levou ao fim da ditadura militar, num processo complexo que foi através da campanha das diretas já, que derrotada levou à eleição de Tancredo. Cujo veio principal era também a luta por liberdade, né? Por democracia, por liberdade. Exatamente. Claro. Eu lembro que a esquerda, dentro do antigo MDB, a tendência popular, então, de vez em quando, fazia os materiais Pão, Terra, Liberdade. E vivia com palavra exatamente. De ordem naquela época. Exatamente. Pão, Terra e Liberdade. Sem nenhuma dúvida, Everaldo, permeando todo esse processo é a luta pela liberdade. A anistia é a liberdade. É tirar os presos da cadeia, é tirar o pessoal que no asilo e voltar. E a luta pela liberdade é o porte-estandarte da nossa resistência histórica aqui no Brasil. Sem nenhuma dúvida. Ela é que levanta o nosso ânimo, é que nos dá uma esperança de ser um povo grande, altivo, uma nação poderosa no futuro próximo. Aí vem o que você falou, né? Eu estava dizendo que a gente sempre enfrentou aqui o negócio da luta pela liberdade, pela independência e a luta contra as desigualdades sociais que eram muito grandes. Nós nunca tivemos aqui, mesmo quando começamos a desenvolver o país, nós tivemos uma fase no país em que o país foi o país que mais se desenvolveu no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 70. Nesse período, o país que mais se desenvolveu no mundo não foi a China, não foi a União Soviética, não foi a Inglaterra, não foi a França, não foi os Estados Unidos, foi o Brasil. Mas se olharmos direito, o Brasil, nós chegamos naquela época, Everaldo, a ter desenvolvimento de 10% ao ano, 8%, 7%, 14% ao ano, em 1972. Está percebendo? Agora, repare bem, o desenvolvimento é enorme. O próprio general Médici disse uma época, o país vai bem, mas o povo vai mal. Isso foi o general Médici que disse. Por quê? Porque o produto interno bruto, o desenvolvimento, a produção nacional crescia assustadoramente mais do que os outros, sem nenhuma dúvida. Mas a desigualdade social era grande. Aqui nós nunca tivemos nada parecido com um projeto, com um programa, com um governo de inclusão social. Nunca tinha. Isso existiu conosco,
fomos nós, as esquerdas, se movimentando depois da Constituição, e lá vem a eleição de 89, apresentamos Lula como candidato a presidente da República, e depois ele perdeu, na próxima foi de novo candidato, tornou a perder, na próxima foi de novo candidato, tornou a perder. Quando chegou em 2002, olha Lula ganhando a presidência da República. E eu me lembro, Everaldo, que disso tudo aí eu já participei bastante, viu? Se for contar no detalhe, eu podia entrar no detalhe. Mas algumas coisas assim que acho interessante se destacar mesmo numa historiazinha rápida, é que nós começamos... Eu conheci Lula, eu estava na cadeia. Eu estava na cadeia, preso em São Paulo, quando umas pessoas me diziam, tem um rapaz aí chamado Lula, que está um grande operário, essa coisa toda e tal. Aí tinha um 1º de maio de 1977, talvez, porque eu fui preso em 76, deve ter sido em 77 ou 78, por aí. Eu estou olhando na televisão, aparece Lula na televisão, e eu preso, os presos aqui tudo junto de mim, tá? A gente olhando assim, aquele rapaz, é um operário novo, a gente estava vibrando. Poxa, rapaz, surgiu um operário de liderança, um cara nordestino, um retirante, essa coisa. Aí o Lula vai lá bastante e diz, porque eu acho que esse negócio de 1º de maio é uma coisa de trabalhador. Estudante deve ficar estudando. Trabalhador é coisa de 1º de maio. Rapaz, nós ficamos... Mas que diacho, que diabo. Ducha de água fria. Jogar uma água fria na torneira. Mas, repara, isso mostra também o quanto aquele personagem e aquele processo amadureceu aquele líder. Ele foi se transformando gradativamente num grande líder, tá percebendo? Ou seja, ele partiu de muito de baixo, com ideias muito acanhadas, como essa que eu acabei de colocar, e passou a ser uma pessoa que tem, até hoje, uma grande envergadura política. Agora, quando chega em 89, nós fizemos da Frente Brasil Popular. Era o PT, PCdoB e PSB. Eram os 3 partidos da frente, só tinha esses 3. Partido da frente. Nós fomos para a campanha, etc., perdemos a eleição, depois fomos de novo, mas na próxima eleição também perdemos. Existia um velho dirigente aqui entre nós, que era o dirigente do Partido Comunista do Brasil na época, que era João Amazonas, era uma pessoa que vinha nos idos de 35. Eu venho dos idos de 62, 60. O Amazonas vinha lá de 35, vinha muito mais de trás do que eu. E, por conseguinte, uma experiência acumulada muito maior. E aí o Amazonas, eu me lembro bem, eu participava muito com ele desse processo, e um dia nós estivemos juntos com o Lula, lá em São Paulo. E o Amazonas disse para o Lula, deixa eu lhe dizer uma coisa, aqui no Brasil, a esquerda sozinha não vai ganhar a eleição tão cedo. É preciso fazer uma aliança mais ampla, com alguém que não seja propriamente de esquerda, que também não é da direita, não é muito menos da extrema-direita, porque aí não é aliança, aí é capitulação, mas aliança com alguém assim, que seja democrata, um cara avançado. O Lula olhou assim atentamente. Em minha opinião, ele não aceitou aquilo na hora. Isso é a opinião minha. Mais à frente, eu já conversei com ele, ele disse, não aceitei na hora, mas na continuidade eu vi que aquilo estava certo. E, segundo ele, isso teve influência em ele procurar um cara chamado Zé de Alencar, um empresário progressista de Minas Gerais, um grande empresário, que não era de esquerda, tampouco de direita, era um democrata, e que fez uma aliança com Lula, e nessa base chancelou para a classe trabalhadora brasileira, com Lula na frente, e para os empresários brasileiros, com Zé de Alencar na frente, que aquela aliança era uma aliança para valer, ela tinha futuro, ela tinha gente que era respaldado pelos trabalhadores e gente que era respaldado pelo empresariado, e deu Lula na cabeça. Passamos em frente, isso foi muito importante, acho que o dado significativo desse período aí que começa em 2003, foi quando Lula começa a fazer um governo de inclusão social. Esse negócio é fundamental, e Lula faz um governo de inclusão social. Segundo diz, os dados assim são às vezes imprecisos, o dado que eu às vezes repito com mais frequência, é que Lula tirou da faixa de pobreza 36 milhões de brasileiros. Emergiu da face da pobreza absoluta, passou a ser gente que tinha trabalho, como dizia Lula,
toma café, almoça e janta. Faz essas 3 coisas que o Lula diz, os 3 objetivos que ele tinha na frente, ela fazia isso, etc. Bom, o processo de Lula segue-se de Dilma, etc. E, finalmente, Everaldo, nós estamos com, e você já disse há pouco instante, de repente as coisas se complicaram tremendamente para o nosso lado. E o processo que vem aí a partir desse golpe que aconteceu com 2016, que tiraram a Dilma da presidência da República, e com essa chamada eleição de 2018, com a eleição falsificada, a partir da qual o Bolsonaro assume o governo. Daí por diante, nós, como nação, perdemos o norte. Nós estamos um pouco desnorteados. Esse processo todo sobre o qual nós estamos falando aqui, que é um processo norteado, é um processo cujo norte é ali. A gente vai chegar, demora, faz um zigue-zague, vai e volta, mas vamos em frente. De repente, complicou um pouco o processo agora, que é o que está acontecendo entre nós. Eu só gostaria de dizer, que eu falei agora para você, que foi uma eleição falsificada. E eu hoje tenho clareza disso. Eu não tinha clareza absoluta. Hoje eu tenho clareza, muita gente tem. Por quê? Porque o candidato que naquela época, você há de lembrar, você já estava aí, aliás, já estava há bastante tempo aí, mas era uma pessoa que, quando se fazia as pesquisas naquela época, aparecia como eleição, como eleito no primeiro turno, Lula. Na eleição de 2018, o candidato que era, nas pesquisas, aparecia como eleito no primeiro turno era Lula. Os demais eram lá embaixo, o segundo era lá embaixo, o terceiro, o quarto, o quinto, lá embaixo. O Bolsonaro lá embaixo, era o último, parece, o penúltimo, coisa que não vale, etc. Montou-se uma engrenagem tal no Brasil, uma mutreta tal, que levou-se Lula à cadeia. E levou-se Lula à cadeia de maneira falsificada. Um determinado juiz articulou com a promotoria os mecanismos de fazer um processo que ele próprio ia julgar depois, ia julgar condenando o cara se o processo tivesse isso, aquilo e aquilo outro. O tal do promotor que fez isso é o Dallagnol. O tal do juiz que fez isso é o Sérgio Moro. E nessa base montou-se um processo absolutamente, no qual, na hora H de redigir o processo, em não sei quantas páginas, parece que são 11 páginas, ou coisa assim, ele passa mais ou menos 6 páginas esclarecendo por que era ele que tinha que julgar o processo, e na hora de entrar no julgamento, ele chega à conclusão que não há um fato determinado, e que ele devia ser condenado por um fato indeterminado. E Lula foi condenado por um fato indeterminado, que é o que ele diz até hoje. Eu fui condenado por uma coisa que não foi clara, não se sabe qual é, está indeterminada, está imprecisa. Imprecisa. E por que esse cara foi condenado? E por que depois foi condenado em segunda instância, deixou de ser candidato? E por que ele deixou de ser candidato? O candidato que veio depois foi eleito presidente da República, que é o tal do Moro, do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Daí eu dizer que a eleição do Bolsonaro. Daí eu dizer que a eleição do Bolsonaro é uma eleição falsificada. Tiraram o candidato que ia ser eleito, tiraram legalmente, entre aspas, condenaram aqui, condenaram acolá, por conseguinte, não pode ser candidato, aí ele entrou para o candidato, e pronto, está aí. Posteriormente, revelou-se essas coisas que eu estou dizendo. A tramóia, as articulações entre o juiz e o Dallagnol foram apresentadas de forma visível, gravadas, incontestáveis. Nem pelo próprio Sérgio Moro houve contestação. E o próprio Sérgio Moro, como pagamento disso, ganhou o Ministério da Justiça do presidente Bolsonaro, que ele elegeu. Exatamente. O que é uma coisa também clamorosa. E pouco depois, antes de tomar posse, ele já havia aceitado, e de uma forma também escusa, porque ele aceitou da seguinte forma: eu saio de lá, com isso abro mão de 22 anos de magistratura, vou participar do seu governo, mas, em compensação, quando terminar em novembro do ano que vem, que vai ter uma vaga no STF, você me indica para o STF, está de acordo? Só que essa manipulação, e o Bolsonaro está de acordo. Só que isso, como disse um grande jurista brasileiro recentemente, eu não estou lembrado quem foi, ele disse: isso
Se você substituir indica para o Supremo Tribunal Federal substituir por um barril de ouro e fica a seguinte coisa, aí quando chegar no mês de novembro, eu saio e você me dá um barril de ouro. Isso significa corrupção aberta, ativa e passiva. Foi feita por ele e foi feita pelo outro. E isso está aí até hoje, é conhecido, é sabido, e um homem ficou ministro, agora deixou de ser ministro, já está denunciando o outro, nesse quadro complicado que nós estamos vivendo, no qual, na minha opinião, o principal obstáculo a nós avançarmos, a nós retomarmos essa linha de conduta que nos vem orientando desde a luta contra a escravidão, que vem por aí afora, contra o golpe de 64, que vem... Né? Para nós retomarmos isso, só tem um jeito, na minha opinião, Everaldo. Tirar o Bolsonaro da frente do nosso caminho. Tirar o Bolsonaro, com certeza. Tirar o Bolsonaro. Tirando o Bolsonaro, a gente vai dar um jeito daí por diante, a gente vai ver como é que a gente se acerta. Com ele não dá. Com ele não dá. Com certeza. Vamos aproveitar esse pequeno intervalo da nossa aula. Vamos agora entrar na última parte. Você entrou nesse capítulo Bolsonaro, que considero que é a última parte da nossa aula. Mas queria só fazer aqui alguns registros rápidos de pessoas que estão nos acompanhando, né? Porque depois o pessoal cobra. Eu entrei lá, você não me falou. E, geralmente, eu não esqueço de alguém, porque eu aqui estou de olho em você e prestando atenção na aula. Não vou poder entrar, olhar aqui na tela toda hora para poder ver quem está participando. Mas Pedro Marcelino, já falei aqui do festival, Pedro Marcelino, Maria Helena, a Socorro Ferreira, o Januário Damasceno, o Tizio lá de São Paulo, Lúcia Maia, Ana Elisa, Antônio Augusto, Isabel, Jorge Cirqueira, Cléber Pereira, que é o filho de Hélio Pereira, lá de Mato também, Mary Lúcia Melo, Paulo Figueiras, professor Paulo. Tem um bocado de gente aqui, Juliette Barreto, e todo mundo fazendo comentário. Essa turma aqui é só a turma que está fazendo comentário, garoto. Porque quem entra e tal não estou registrando aqui, só quem fez comentário. Então, Juliette Barreto, Marilene Barbosa, o filho Ito, Amanda, Marília Cunha, muito bem, Marília, um abraço, Erival Augusto, Barretinho também, aqui nos acompanhando. Barretinho. Mas, Haroldo, você relatou muito bem aí esses últimos fatos que levaram à eleição de Bolsonaro. É um cara completamente aloprado, completamente despreparado para exercer qualquer cargo público. Ele passou 27 anos na Câmara dos Deputados 28. E não aprovou 28, não aprovou um projeto sequer, não levantou uma grande tese. Ele aparecia sempre fazendo as declarações mais absurdas, elogiando a ditadura, elogiando a tortura, ele dizendo que torturava, que matava, e querendo agredir mulheres, como agrediu a deputada Maria Rosário e tal. Então, o cara despreparado participou de uma eleição manipulada ao extremo, né? Manipulada ao extremo. Até hoje, aquela facada, muita gente não engola aquela facada, que tirou ele, deu justificativa para os debates, e, no mais, foi o papel que o Moro jogou, né? Fazendo vazamento de conversas da presidente da República e uma série de outras arbitrariedades, e o fato que agora o cara está, toda semana, ele ocupa as mídias, a rede nacional, para ameaçar golpe, para dizer que não aceita a democracia, né? E que com ele é assim, que quem manda é ele. Onde é que nós vamos parar, Haroldo, com esse cara? Me diga aí. Então, numa situação difícil, viu, Everaldo? E ele, como você falou, porque ele já vinha com essa postura que você aí descreveu muito bem. A partir de determinado instante em diante, que foi no início desse ano, começa a surgir a chamada crise do coronavírus. E aí, a ruindade dele se junta com a dificuldade da coronavírus e dá um resultado desastroso para o país. Quer dizer, o governo dele passa a ser o governo aliado da coronavírus. Está aí fazendo força para o coronavírus contaminar o povo brasileiro mais do que outros, né? E deu esse resultado, que é um resultado absolutamente clamoroso. Se olharmos direito, enquanto você chega, por exemplo, na Argentina, a coronavírus contaminou até agora 5 mil pessoas, das quais 264 foram a óbitos.
no Brasil, até agora, nós fomos já 7.000 mortes. E 7.000 mortos num dia só, 600 óbitos. Quer dizer, nós estamos correndo atrás para empatar, ou pelo menos para ficar em segundo lugar com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos chegaram a uma situação que eles já têm 1.200.000 infectados e 70.000 mortos. 70.000 mortos. Nós estamos com 7.000. Uma tragédia. Tragédia essa que foi por conta do tal do Trump, cujo Trump é o guru desse cara daqui. O Trump disse que aquilo era uma gripe, ele foi e disse que é uma gripezinha. A ideia da gripezinha também não bateu na cabeça dele, não, que ele não chega nem a esse ponto de formular a ideia da gripezinha. Essa ideia vem do Trump. O Trump formulou lá, é só gripe, é uma gripe que está por aí. Aí ele resolveu radicalizar a gripezinha, depois chamou de resfriadinho, etc. E começou a sabotar o processo que no mundo todo estava seguindo. Enquanto que a Argentina aqui radicalizou no processo do isolamento social e criou essa situação absolutamente espantosa de ter aqui na nossa vizinhança apenas 250 mortos, né? depois de uma batalha muito grande de isolamento, nós aqui chegamos a essa situação. Ele sabotou o processo de isolamento no Brasil, foi sendo agarrado pelos governadores e pelos prefeitos, que começaram a perceber que, olha, a situação está extremamente difícil, tem que segurar, senão vai ser uma tragédia brutal. E os governadores do Nordeste todos se movimentaram, e a proporção que os governadores se movimentaram, ele aparecia para dizer isso tudo, gente que está com medo. Está com medo de quê? Eu me articulo com o povo. E começou a fazer arruaças todo fim de semana em Brasília e nas vizinhanças de Brasília, com o povo, com aquela coisa toda. Então, começou a entrar em choque com a justiça, começou a entrar em choque com as forças democráticas, porque começou a promover... Com a imprensa, né? Com a imprensa. Com a imprensa e atos antidemocráticos abertos, em que a palavra de ordem era acabar com o STF, Supremo Tribunal Federal, e acabar e fechar o Congresso Nacional. Ora, fechar o Congresso, STF e a vinda do AI-5, que é o ato institucional número 5, isso é a ditadura, na sua expressão mais exacerbada, mais clamorosa. E ele na frente, dizendo que é isso mesmo. Acho que ele começou a entrar em roda de colisão. A situação eu vejo muito difícil. Acho que os setores que o apoiam, tem um certo setor aqui no Brasil que o apoia resistentemente. Essa turma está caindo, está diminuindo, mas ainda é expressiva, ainda é expressiva. As últimas pesquisas dão conta de que eles... Ele chegou nas últimas pesquisas, dão conta de, parece que são 20, uma ideia assim de que, deixa eu ver um dado aqui, eles falam de 49% é de ruim e péssimo. 49%. O bom e ótimo, que era 31% nessa quadra, achar que o Bolsonaro é ótimo e digamos, bom e ótimo, é uma calamidade. Isso mostra um pouco o seguinte, gente, o nosso povo foi carcomido por um vírus. Tem o tal do coronavírus e tem um outro, bolsonarovírus, que carcomiu isso por dentro, né? Pegou gente assim, pegou esse ponto. Agora, com muitas dificuldades, esse pessoal que estava com 31% achando que era bom e ótimo, passou a ser 27%, agora na última pesquisa da XP. E o ruim passou a ser 49%, e também que aumentou um pouco, etc. Mas o que eu quero dizer, ele entrou em rota de colisão também com o próprio Exército. O Exército, nessa situação que está aí, o Exército, as Forças Armadas, nessa situação que está aí, resolveu, porque ele tinha baseado o governo dele em 2 pilares fundamentais. Um era a luta contra a corrupção. E aí ele trouxe o corrupto, um dos principais corruptos do Brasil, que era o Sérgio Moro. Aquele corrupto, não por receber, não sei se ele recebeu dinheiro, mas por fazer coisas obscenas. Isso sim, trouxe. E segundo, trouxe o Guedes. O Guedes é uma pessoa
que nunca foi síndico de um edifício. Ele nunca dirigiu nada que fosse uma coisa pública. Ele sempre foi um homem privado, de empresa privada, e fundador de banco, e era dono de banco. É um banqueiro. É claro que não era um grande banqueiro, mas era banqueiro. Ponto. Esses dois homens são os homens onde ele baseou o seu projeto de governo. E foi um desastre. Primeiro, o Soro já caiu fora, já deu no que deu. E o Guedes, a vida mostrou que, longe de ser uma alternativa para algum tipo de desenvolvimento, não desenvolvia nem sabia o que era desenvolvimento. O Guedes, durante muito tempo, argumentou que a saída para o Brasil era ter uma previdência do tipo que tinha o Chile. A previdência do Chile foi a presidência feita pelo pessoal chamado Chicago Boys, dos quais Chicago Boys, um dos Chicago Boys é ele. Ele foi Chicago Boys, uma turminha que estudou lá em Chicago, e quando houve o golpe de 68 lá no Chile, o Pinochet, deixa eu desligar isso aqui, o Pinochet resolveu chamar um grupo de Chicago, da Universidade de Chicago, para ir organizar o governo dele, organizar economicamente. E esse pessoal foi lá com essas ideias neoliberais absolutamente estratificadas e pôs um modelo neoliberal que o Paulo Guedes achava que estava dando tudo certo. E no que diz respeito à Previdência, eles estabeleceram uma Previdência sem aposentadoria. Uma Previdência em que as pessoas capitalizavam o capital que tinha. Ora, se você tem capital, você pode capitalizar, mas se você é um trabalhador lascado, de trabalhador precário, vai capitalizar o quê? Você não tem capital para capitalizar, você não tem dinheiro nenhum, quanto mais capital para capitalizar. O que aconteceu é que, quando eles estão aqui nessa discussão, e nós lá na Câmara, o pessoal da bancada do PCdoB, o pessoal da esquerda, de uma maneira geral, está se batendo lá na Câmara para desmascarar esse processo, eis que o povo chileno se levanta e faz uma movimentação agressiva contra essa turma, leva por água abaixo tudo isso, demonstra que aquela tal previdência que era considerada um modelo de previdência era um absurdo, era uma insensatez, era uma imoralidade, botar por água abaixo tudo aquilo. E eles aqui ficaram aturdidos. Então, o modelo de previdência acabou, não tem mais modelo. Por isso, por essas e outras, o Guedes começou a fazer água, começou a ficar uma decepção. O homem que era o homem porreta, um Chicago Boys que vinha aí, não apresentou nenhuma ideia. O país estava atrasado, o país teve um desenvolvimento de 1,1% no ano passado. Aí, resultado da história, o pessoal do Exército, que o tal do Bolsonaro puxou para ficar em torno dele, uma porção de gente militar. Botou um general aqui, general lá, um almirante aqui, um almirante lá, uma porção de militar. Esses militares... tem mais ministros militares no governo dele do que tinha nos governos militares. Exatamente isso. Exatamente. Tem mais. Hoje, no governo do Bolsonaro, isso que você acabou de falar, o governo Bolsonaro, ali no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde fica a sala do presidente da República, é rodeada de generais. Generais é rodeada. Na época do Sarney, do Sarney para cá, que eu frequentava o Palácio Planalto, de Sarney para cá, nunca teve um general ali. Que eu me lembro, nunca vi um general que estava acontecendo ali, não. Era uma coisa terrível. Né? Bom, então acontece o seguinte, esses generais, em particular o tal do Braga Neto, resolveu dizer, nós temos que dar uma saída. Porque eles estão se dando conta que as Forças Armadas que estavam, nesse período mais recente, elevando muito o conceito junto ao povo brasileiro, porque ela não estava se metendo na política, ela estava com suas prerrogativas, digamos, constitucionais sendo respeitadas. Então, se olhava as pesquisas, dava o seguinte, qual é a instituição que vocês mais respeitam? O Exército. Aparecia assim, as Forças Armadas. Aparecia como a instituição das mais respeitadas. Eles estavam se dando conta disso. Olha, nós saímos numa fase assim, em que estava das instituições menos respeitadas do país para uma fase em que estamos das instituições mais respeitadas do país. E, de repente, nessa situação nova em que ele está se embrulhando, se enrolando com o Bolsonaro, com os filhos de Bolsonaro, com os malucos de Bolsonaro todos, os lunáticos todos que tem por aí soltos, né? Eles estavam perdendo prestígio.
O Braga Neto resolveu dizer: bom, nós vamos apresentar agora uma proposta de retomada da economia. E faz uma proposta que passou a chamar a proposta de Pró-Brasil. E quando apresenta essa proposta de Pró-Brasil... sem consultar o Guedes, né? Que parece que o Guedes não foi consultado, né? Não. Eles consultaram o Guedes e disseram: você vinha para isso? O Guedes olhou: o quê? Vou nada. Aí não foi lá. E quando eles fizeram o ato de lançamento, com diversos generais no meio e o Braga no meio, né, o Guedes não apareceu lá, não. Não foi lá na hora. Mostrando que a retomada da economia do Brasil iria ser feita se o Ministério da Economia, se fosse feita. Entretanto, o que aconteceu? Foi feito, colocou-se isso, percebeu-se que alguma coisa de muito esquisito estava se dando, uma contradição entre o setor militar, que estava postulando uma linha de retomada da economia, e o Guedes, com a sua postura neoliberal. Quando isso estava assim, mais ou menos encrespado, o Bolsonaro entra no meio do caminho e faz um pronunciamento logo em seguida, uma semana depois em que a coisa estava assim, ele faz o pronunciamento para dizer o seguinte, em outras palavras: quero esclarecer aqui que no meu governo, quem manda em economia, quem fala em economia é o senhor Luiz Guedes, que está aqui presente. Acabou. Ou seja, jogou água no moinho dos militares. Eu fiz uma crônica na época, dizendo, essa que eu faço sempre aí no Nocaute, dizendo: na minha memória, nunca os militares foram tão humilhados no Brasil, depois da ditadura para cá, quanto nesse governo de Bolsonaro. Eles foram humilhados nessa hora, brutalmente. Uma proposta deles foi completamente desconsiderada, jogada fora, e são humilhados em diversas outras oportunidades, inclusive com aquele tal desse guru que mora lá nos Estados Unidos, em Virgínia, o tal do Olavo de Carvalho. Esse cara disse coisas impublicáveis com relação ao general Vilas Boas. Disse coisas absolutamente... Eu não posso repetir aqui, porque tem muita senhora... Tem criança na sala. Tem criança na sala. Haroldo, veja bem, nós já estamos aqui há 1 hora e pouco no nosso bate-papo, e está ótimo, inclusive, a audiência está, inclusive, crescendo, certo? Mas eu queria que a gente fosse andar aqui para a nossa conclusão aqui do nosso debate, porque, com certeza, o assunto vai continuar em aberto. Com uma pergunta para você, mas antes da pergunta, vai estar aqui também os últimos que mandaram mensagem aqui para você: Tiago Chaves, Cláudio Mota, Jussiara Silva, Doralice Cruz, Cristiane Amado, Mozart, Manuel Vidal, Marcos Britos, Ivete Leão, Dijane Mercedes. Deixa eu ver se entrou mais algum aqui agora rapidamente. Não, esses aqui que mandaram uma mensagem de um abraço para você. Já falei aqui do Carlos Vieira, mandou mais uma vez um abraço para você. Haroldo, nessa última parte aqui, já estamos chegando aqui no final, era bom que você desse uma opinião sobre a seguinte questão. Motivos para o impeachment de Bolsonaro, eles já existem e, inclusive, já estão sobrando. Mas as condições de um impeachment para Bolsonaro, levando em consideração que o impeachment é uma tomada de posição de conteúdo político diante, né, de um determinado quadro, de uma determinada situação, que fica insustentável a permanência daquela figura no cargo de presidente da República, nesse caso, presidente da República. Você acha que as condições já estão maduras para ser feito o impeachment de Bolsonaro, a correlação de forças já da sustentação? E se não for isso, né, qual é a saída que a gente pode ter, levando em conta esse quadro de dificuldades, de mobilização, né, essa questão do coronavírus, ainda tem o pós-coronavírus, que é a retomada, levando em conta as estimativas mais otimistas, diz que o PIB no Brasil vai ter um crescimento negativo de mais de 5%, no mundo todo vai ser a mesma coisa. E, diante disso, como é que se coloca essa proposição do impeachment de Bolsonaro? Qual a opinião você tem sobre isso? Já para a gente, depois de você responder isso aí, tecer aí suas considerações finais, mandando um abraço aqui para a nossa galera. Mas e aí? Vai ter impeachment? Já dá para segurar essa onda? Olha, a primeira questão é a seguinte: eu acho que deve ficar claro que não há saída com Bolsonaro. Nós precisamos tirar o Bolsonaro. Como tirar o Bolsonaro é o problema que nós estamos enfrentando.
esse problema tem certa delicadeza, porque em política e em certas batalhas, se você trava a batalha e ganha, aí é uma beleza. Se você perde, o adversário tem uma vitória extraordinária. Então, por exemplo, se você entrar na batalha pelo impeachment do Bolsonaro e no meio do caminho ele ganhou, ou seja, faz uma votação e ele ganha a votação, não tem impeachment, foi demonstrado que não tinha culpa, ele vai botar para frente dizendo que foi injustiçado, que era calúnia, a vida mostrou que era, que o povo está do lado dele e tudo mais. Pode ser um fortalecimento muito grande dele. Eu acho que tem um segundo aspecto. Isso existe, essa hipótese existe, pela correlação que existe no Congresso Nacional. Era um Congresso que está melhorando agora, no curso desse processo, mas que eu acho que ainda tem alguma coisa a melhorar. Ele está realmente também percebendo que é preciso que o impeachment pode vir aí e está aprofundando as ligações com o tal pessoal do Centrão num nível sem precedentes. Está botando esse pessoal por tudo quanto é canto. Chegou a ameaçar de que, se em determinados ministérios não tiver lugar para o pessoal do Centrão, ele tira o ministro militar. Quer dizer, que ousadia. Está percebendo? Olha só. Agora, acho que tem um segundo dado aí importante, Bolsonaro, que é o negócio do coronavírus. A coronavírus estabeleceu isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sessões não presenciais do Congresso Nacional. Você fazer um processo de impeachment, que é um processo de... Eu já participei de 2 processos, do Collor e do... Não, do Lula eu não participei, não. Foi do Collor. Né? O processo da Dilma eu não participei. O processo do impeachment é um processo complexo. Tem muitas reuniões grandes, discussões acaloradas, no desafio. Você fazer tudo isso sem o Congresso se reunir é entrar numa dificuldade, numa bola dividida que favorece muito o adversário. Aí o adversário, olha aí o que estão fazendo. Estão querendo fazer uma coisa que não existe. Nem tem reunião para me condenar. Não tem nem reunião para poder me tirar do governo. Eu que tive 58 milhões de votos, etc. É uma coisa complicada você fazer um processo de impeachment sem ter condições de reunir o Congresso. Essa é a segunda coisa que eu acho importante. Uma terceira coisa que eu acho importante é que, nesse quadro de coronavírus, ele tem mantido uma relação de proximidade com o tal do Trump que a gente não deve menosprezar. O Trump é um truculento. Etc., e está aí também nessa situação desesperadora, etc. Tal. Agora, eu fico achando, dito essas 3 coisas, em particular as 2 primeiras, que são as 2 nossas mesmo, é o coronavírus e é o negócio da correlação de forças internas no país, do grau de desmascaramento dele, quando você vê assim, ele ainda tem cerca de 30% de pessoas que nas pesquisas dizem que ele é bom e ótimo. Isso fica difícil você tirar um cara que está com essa situação. Quando nós tiramos o Collor, ele estava lá embaixo, que era 7%, 8%, 9%, coisas assim. Com 30% é um terço do eleitorado. Mas é um absurdo, pois é, absurdo, mas esse pessoal está assim, né? Tem isso. Agora, o outro lado da história que eu quero dizer para você, para encerrar, é o seguinte. Tem um poeta nosso, você que é poeta, você sabe muito bem disso, tem um poeta que é seu guru também, é meu também, chama-se Chico Buarque de Holanda. Esse é um guru nosso. E o Chico fez uma poesia chamada... É um fado português, alguma coisa assim. É um fado português e que ele vai contando lá no negócio do fado e termina dizendo uma formulação que é muito de quem conhece o jeito do brasileiro proceder. O jeito do brasileiro proceder é assim. Ele fica absolutamente eufórico, enfurecido com determinada coisa. E vai para cima. Mas se demorar muito, aquilo começa a ficar meio frouxo, meio frio, e aí ele também deixa para lá. Aí o Chico diz o seguinte, quando a justiça é dura e a mão não corta, logo o coração perdoa. Então, eu quero dizer isso, que a gente tem que aproveitar um pouco essa situação que tá se formando. Se o momento ainda não é este, mas é daqui a pouco. Não pode demorar muito, porque daqui a pouco, demorar muito, termina o coronavírus. Terminando o coronavírus, vem o processo de recuperação da economia. Pode ser que a economia se recupere com ele ou sem ele ou contra ele. E ele capitaliza isso, recuperou por minha causa. Foi
quem prejudicou foram eles, etc. E daí a pouco está faltando só 2 anos para a eleição de 22, e aí fica difícil. O povo perdoa. Esquece dessas coisas e perdoa. Então, eu creio que a hora não é essa, mas está chegando. Muito bem, Haroldo. Você respondeu bem. Haroldo, eu quero agradecer você aqui de coração. Eu tenho certeza que foi das lives que nós fizemos aqui, das mais importantes. Basta ver aqui os comentários mais diversos, né, de pessoas. Alguns são amigos nossos, outros que a gente nem conhece, assim, né, mas que, em reconhecimento, concordando com suas palavras, eu acho que isso é muito importante, a gente fazer esse debate político hoje no país. Sobretudo, como você disse, uma parte da população ainda não tomou consciência dos perigos que estão aí na nossa frente. E cada um de nós conhece alguém que votou, que segue o Bolsonaro, que acha que está certo. Ou seja, não caiu a ficha ainda. Então, é necessário que a gente faça esse processo, né, de contribuir com o crescimento político das pessoas, abrir os olhos para essa realidade que nós estamos vivendo. Quero agradecer aqui a sua participação, você com toda a sua experiência política aí, né, de jovem militante estudantil antes de 64, da resistência ao golpe, preso político. Você não falou daquele período da carta de Teodomiro Santos, mas isso aí fica para um outro momento. Você falar com a gente aqui da luta pela anistia, como é que foi do quebra-quebra. Como é que era? O homem que acima não gosta. O homem que acima não gosta. O homem que acima não bota para quebrar na Constituinte. O homem que bota para quebrar na Constituinte e tal. Então, o lema do... Segue. Qual era o lema? Não, na época da Constituinte, o lema foi bote para quebrar na Constituinte. Isso, porque tinha acontecido a quebra-quebra um pouco antes. Quebra-quebra, certo. A sua eleição, a sua primeira eleição, você, Luiz Nova, ainda se recuperando de um acidente, foi eleito praticamente em cima da cama, né, na sua primeira eleição. Sua passagem de deputado nota 10, junto com vários baianos, né? Aqui Fernando Santana, Leonelli, enfim, jogou um grande papel. Chico Pinto, naquele momento, a tendência popular, né? Enfim, depois a passagem pela ANP e toda a importância da Petrobras. Você não falou do assunto que você é especialista hoje, mais preparado no Brasil hoje para falar de petróleo, se chama Haroldo Lima. Sua passagem na ANP serviu muito para isso. Então, eu quero agradecer aqui de coração, certo? E dizer que nós estamos na luta e vamos continuar na luta. E fora Bolsonaro. Se não for hoje, vai ser logo, logo. Logo, logo. Um grande abraço. Tudo de bom para você e para vocês todos aí que acompanharam esse debate. Muito proveitoso. Obrigado. Tchau aí. Um abraço. E viva o socialismo! Viva o socialismo! É isso.